Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que estão me assistindo. Eu sou o professor Leonardo Mendes, do Colégio Clóvis Borges Miguel, e estou aí com vocês para a nossa primeira videoaula, que é o pontapé inicial do nosso projeto Quarentena Crônica. E nesse primeiro capítulo dessa história que vamos construir juntos, nós vamos nos concentrar no espaço e tempo na obra do grande autor capixaba, querido cronista Rubem Braga, que elevou o gênero a um patamar antes não alcançado na literatura brasileira. Sem mais delongas, passo para uma apresentação para vocês aí, um convite à viagem no tempo e no espaço da obra de Rubem Braga. Nosso projeto Quarentena Crônica, desenvolvido no nosso querido colégio, que todos estamos com muita saudade, é um convite a todos os alunos e demais professores para se unirem nessa ação que promove aí o pensamento, né, sobre essa situação em que nós estamos, ao mesmo tempo que uma mão estendida, né, para uma recreação em tempos tão difíceis, sem deixar, é claro, de olhar a realidade, mas sempre tomando o ensinamento de Perseu, que olhou a Medusa, um reflexo no seu espelho, espelhada, na verdade, no seu escudo, e conseguiu decepar a cabeça da Medusa sem olhar diretamente em seus olhos. Esse é o ensinamento que a literatura sempre nos traz, e nós queremos apresentar a crônica aqui como essa possibilidade de encarar esse momento difícil, muitas vezes aterrorizante, com uma mediação da literatura. Bem, nesse primeiro momento, apresento aí esse querido autor e sua máxima, que é: se é aguda, não é crônica. Espero que até o final dessa aula, desse encontro, vocês possam compreender também o nome do projeto e essa frase do autor. Bom, quando nós pensamos numa dor aguda e numa dor crônica, a diferença está, sobretudo, na intensidade dessa dor ou na intensidade de uma determinada doença. Quando uma doença é crônica, significa que ela é menos forte, menos aguda, mas ela se espalha por um tempo longo, né? Um tempo que nós não sabemos muito bem, um tempo indeterminado, né? Bom, essa leveza, essa procura, né, de equilibrar a agudez com a leveza do humor é uma característica do gênero crônica que o Rubem Braga soube desenvolver como ninguém. Nesse convite específico que faço a vocês, vamos adentrar aí nesse livro que é a Crônicas do Espírito Santo, que apresento para vocês aí as duas capas do livro. Uma primeira, cujo desenho nós vamos falar daqui a pouquinho, e uma segunda que apresentam pescadores, né? Duas capas muito representativas do nosso querido Estado do Espírito Santo. Essa primeira edição conta com essa contracapa, cujo desenho apresenta um instrumento muito caro a nós, capixabas, em especial a nós que moramos e vivemos no município da Serra, né? Na contracapa do livro vem esse desenho com essa descrição aí embaixo: casaco, casaca, casaca, reco-reco de cabeça esculpida, instrumento musical, típico do Espírito Santo, desenho de Caribé. Caribé, um grande artista que, para quem tiver oportunidade de ir a São Paulo no Memorial da América Latina, tem obras fenomenais dele lá, em tamanhos bastante impressionantes, aliás. Bom, nessa coletânea, que são as Crônicas do Espírito Santo, que contou com essas duas edições, um dos primeiros contos dessa crônica, que eu destaco para vocês aqui, é a crônica Congo, né, que trago esse pequeno trecho aí. São cantigas de escravos? Parecem ser escravos, soldados que daqui, de São Pedro de Jacaraípe, doce praia do Espírito Santo, eram mandados para o Rio Doce ou o Paraguai.
A música desse Congo é triste, mas viva, e paramos o carro na estrada para ouvir. E aqui, na crônica, ele coloca um trecho desse Congo que eles pararam para ouvir. Catarina, minha nega, teu senhor quer te vender para mandar para o Rio Doce, para eu nunca mais te ver. Não sei que será de mim quando eu for para São Mateus. Essa história faz uma referência a algo muito comum à época do final da escravidão aqui no estado, em que muitos soldados foram mandados para a Guerra do Paraguai com a promessa de que seriam libertos no retorno dessas frentes, né? O que muitas vezes não acontecia. E o autor segue. Agora acontece um naufrágio em que morrem muitos inocentes. Na Barra de Benevete foi uma nau para o fundo. Aparece novamente um general. O Brasil já venceu o Paraguai. Nós já podemos voltar. Batem as barricas e a caixa. Ronca uma cuíca imensa, negra, feita de casca de um só tronco de árvore. Tinha o ferrinho. Tocam os caçacos, seu reco-reco. Aquela voz de mulher velha e plangente. Uma canoa vem baixando o pano na entrada da barra e me dá uma tristeza vaga e boba. Saudade de infância, lembrança de mulher que não ama, vontade de morrer no Paraguai. Bem, aí nós vimos aí, né, esse autor, autor lamentando, compartilhando, né, um canto triste de um escravo, né, que no meio da frente, lá no meio da batalha do Paraguai, pensa até mesmo em perder as esperanças e morrer em meio à guerra, já sem qualquer possibilidade, qualquer vislumbre de retorno para a sua terra, sua Jacaraípe. De fato, Jacaraípe e São Pedro foi um polo de exportação de escravos, né? E aí valeria a pena adentrar aí, quem tiver mais curiosidade, um pouco na história do Espírito Santo para compreender esse momento. Saltando aí de norte a sul, dentro das crônicas, passeando por esse espaço reconstruído na obra do Rubem Braga, vamos para Cachoeiro, e cidade do autor, com essa crônica, na verdade, que se chama Em Cachoeiro. Seguimos aí na leitura. Estou cercado de lembranças, a lembrança sempre muito viva, né, nas obras de Rubem Braga, e, aliás, isso também é uma característica da crônica, né, uma lida, um cuidado, né, com a apresentação da lembrança muitas vezes autobiográfica, né, que os autores colocam nas suas crônicas, não necessariamente autobiográfica, mas muitos autores se utilizam dessa mistura entre vida real e ficção para construírem sugestões, né, de lembranças infantis. Nesse caso, no caso do Rubem Braga, é inevitável fazer essa ligação, justamente por ele ser de Cachoeiro e a crônica se intitular Em Cachoeiro. Estou cercado de lembranças, sombras, murmúrios, vozes da infância, preás, mandis e sanhaços. Mergulho nesse mundo misterioso e doce e passeio nele como um rei arbitrário que desconhece o tempo. São dezenas de lembranças graves e pueris que desfilam sem ordem, como se eu sonhasse. Entretanto, parte desse mundo perdido ainda existe, e de modo tão natural e sereno que parece eterno. Agora mesmo chupei um caju de 25 anos atrás. É nesses trechos que a literatura, muitas vezes, desafia a viagem no tempo, né? O mito de não ser possível viajar no tempo, né? Quando muitas vezes comemos, nesse caso o autor, né, coloca a imagem do cronista comendo um caju, né, e sendo automaticamente transportado para 25 anos atrás, ou seja, trata-se de uma sugestão olfativa, gustativa, que faz com que a gente seja transportado no tempo. E o autor continua.
Mas ali é o mesmo Hélio Ramos, grave e eterno, acumulando uma estranha nobreza no melhor valor dessa palavra, nobreza igual à de Lord Chico Sá e a de Sir Orlando Sapateiro, nobreza de Cachoeiro de Itapemirim. Então, o autor se aproveita da crônica, né, desse gênero que trata de um cotidiano, de uma lembrança, de uma pessoalidade, para construir uma nova nobreza, né, sobretudo considerando que muitas vezes a literatura produzida no Espírito Santo ela é colocada fora do eixo principal da literatura brasileira, do eixo que chamamos de canônico da literatura brasileira, né? Bom, portanto, a lembrança, como disse desde o começo, ocupa boa parte da escrita de Rubem Braga, né? Então, nós temos várias crônicas aí que apresentam, né, como as pitangueiras de antanho, os trovões de antigamente, os carnavais de antigamente, lembranças da fazenda, lembranças, passeio à infância. Vejam que os próprios títulos das crônicas já têm essa referência ao tempo passado. Partindo para a leitura dessa última crônica que citei, Passeio à Infância, leio um pequeno trecho para vocês. Primeiro vamos lá embaixo do córrego. Pegamos 2 pequenos carás dourados. Carás é um peixe, né? Para quem já pescou aí em pequenos lagos, em rios, né? O cará, peixe muito comum de ser pego aqui no estado. Ou vamos lá ficar bestando nessa areia onde o sol dourado atravessa a água rasa. Veja que o cará é dourado, o sol também é dourado, né? E aí se misturam o cará com o sol, e aí a imagem se constrói assim, como o sol batendo na água, e como se o sol pudesse dourar o próprio peixe. Os sanhaços estão bicando os cajus maduros. Mais uma vez o caju aí, e é janeiro, grande mês de janeiro. Se quiser, vamos. Então, é um convite, né, que o Rubem Braga faz ao leitor, né, faz a mulher também com que ele está falando, mas é também um convite ao leitor que está lendo aquelas linhas, né. Se quiser, vamos. Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras e vamos passear nessa infância de uma terra longe. Veja que ele mistura aí o tempo e o espaço, né? Uma terra longe vai ser a própria infância, uma infância que vai ser buscada por meio da literatura. É a literatura que vai fazer essa ponte entre a infância e a atualidade. Lembro-me, mais uma vez o verbo da lembrança aí, lembro-me que vi o ladrão morrer afogado com soldados de canos dando tiros e havia uma mulher do outro lado do rio gritando. Então a lembrança, a terra longe, uma terra longe no tempo. Essa viagem no tempo que convida Rubem Braga pode ser vista em seu trabalho com os verbos. Se nós pegarmos a olhar os tempos verbais, os tipos de verbos que ele usa, nós vamos ter uma visão geral de sua obra. Essa imagem aí um pouco macabra que coloquei na sequência é a imagem do deus Cronos, né? E uma imagem muito sugestiva para a própria descrição do tempo que o Rubem Braga coloca em sua obra. Ele diz o seguinte: o tempo, esse bicho que tudo come, esse monstro que irá tragando em suas fauces negras os sapatos da criança, sua roupinha, sua tiradeira, seu canivete e, afinal, a própria criança. Vejam aí o trabalho também da linguagem do Rubem Braga, né? Esse bicho que tudo come, esse monstro que irá tragando em suas fauces negras os sapatos da criança. Ele coloca um ponto, depois ele apenas continua com uma frase substantiva, né? Sua roupinha, sua tiradeira, seu canivete e a própria criança. Vejam que essa frase ela não possui verbo, né? Então ela não seria uma oração, a não ser se você considera a oração que está no período anterior, que é marcada pela locução verbal, irá tragando, como implícita nessa segunda frase. Então, o monstro irá tragando sua roupinha, o monstro irá tragando sua tiradeira, o monstro irá tragando seu canivete,
O monstro, afinal, irá tragando a própria criança. Por que tragando a própria criança? Porque o tempo, com o passar do tempo, nós vamos nos tornando adultos. E ao nos tornar adultos, nós deixamos de ser a criança. Essa criança é tragada pelo tempo. E quem traga essa criança é esse Cronos aí. Bem, o tempo, portanto, devora os objetos, brinquedos, e por fim devora a própria criança. Numa outra crônica, que se chama Receita de Casa, ele vai construir, né, uma receita propriamente, como se fosse uma receita de bolo, uma receita, enfim, de uma comida, mas aqui ele vai construir uma receita de uma casa, em que ele vai elencar os elementos fundamentais para se ter uma casa nos moldes que ele considera harmônicos. E ele diz o seguinte: toda casa deve ter um porão, onde se deve amontoar móveis antigos, quebrados, objetos desprezados e baús esquecidos. Deve ser o cemitério das coisas, ou seja, o porão deve ser o cemitério das coisas, ali, sob os pés da família, como se fosse o subconsciente dos vivos. E aí vejam, subconsciente é o que está embaixo do inconsciente, o que não está na consciência. Né? Então, ele constrói aí, ele mistura também com o próprio espaço da casa, ele mistura o espaço da casa com o próprio espaço mental, né? Colocando a casa e o subconsciente da casa como o porão. Né? Bem, apesar da saudade que sente das coisas lembradas, que estão no baú, perdidas e devorada por Cronos, o tempo, o tom melancólico logo é quebrado pelo efeito de humor do parágrafo seguinte. Então, isso é uma característica também da crônica, né, que faz com que ela não seja aguda, né, que faz com que ela seja, de certa forma, leve. Né, leve, e aí retomando aquela imagem do começo, leve como os pés de Perseu, pés alados. Voltando à crônica, o único perigo é que o porão faça da criança, no futuro, um romancista introvertido, o que se pode evitar desmoralizando periodicamente o porão com uma limpeza parcial, ou percorrendo-o com uma lanterna elétrica bem possante que transformará as hienas em ratos e os cadafalsos em guarda-louças. O que ele está dizendo aí nesse trecho, pessoal? Ele está dizendo que o que é essa desmoralização do porão? Significa que quando se faz uma limpeza no porão, mesmo que seja uma limpeza parcial, muitos desses objetos que foram esquecidos, que foram relegados ao esquecimento, mas que estão ali podendo ser acessados num outro momento, esses objetos vão ser de fato apagados. Né? E isso também tem a ver com aquele processo do tempo de tragar a própria criança. Veja o que ele diz aí à frente. Ou percorrendo com uma lanterna elétrica bem possante que transformará hienas em ratos e cadafalsos em guarda-louças. Ou seja, com o passar do tempo, nós perdemos o mistério, o medo, que também caracteriza o desconhecimento, o mistério, né, nos gera medo, né, aquilo que é misterioso, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não dominamos, aquilo que nós não alcançamos com a luz, mesmo que seja a luz figurada aí da razão, né, isso nos dá medo. Né? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo esses medos, inclusive o próprio medo do escuro. E nesse processo de desencantamento do mundo, os ratos aí se apresentam para nós como ratos, e não como um barulho, né, um vulto que nós, na nossa construção infantil, na nossa imaginação, vamos imaginar que fossem hienas, ou cadafalsos, que nós vamos ver que são, na verdade, guarda-louças. Portanto, limpeza e luz destroem, de certa forma, a aura de mistério, fazendo o que estava subconsciente se tornar consciente. Logo no parágrafo seguinte, Rubem Braga
retorna com um clima de mistério, voltando aí, fazendo esse jogo de equilíbrio entre dramaticidade e leveza, humor e tragédia, né? Bom, um porão supõe um alçapão aberto na sala de jantar. Sobre a tampa desse alçapão deve estar um móvel pesado, que fique exposto ao sol, ao menos 2 horas por dia, de tal modo que à noite estalhe com tanto gosto que do quarto das crianças dê a impressão exata de que o alçapão está sendo aberto, ou o terrível meliante já está no interior da casa. Veja que aqui, novamente, nós somos transportados para uma infância, né? E transportados para uma situação infantil em que as crianças, no seu quarto, ouvem, na verdade, a própria ação do tempo aí, do intemperismo, aliás, na madeira, e faz com que a madeira faça esse barulho, né? Que, sem saber o que é, mais uma vez, sem conhecer o que é, ao longe, numa madrugada, esse barulho gera uma imaginação na criança que vai produzir uma série de associações. Entre essas associações, a ideia de que alguém está invadindo a casa, né? Ou de que o alçapão está sendo aberto, ou seja, sensações de temor, né? Que vão ser apagadas quando o adulto, já conhecendo aquele barulho, vai dizer claramente, vai pensar claramente que se trata apenas de um processo natural causado pela variação de temperatura, por exemplo, da madeira. Bom, um móvel rangendo, exposto ao sol, mais uma vez aí o desgaste do tempo. O mesmo barulho que retoma o clima de mistério, que dá medo, é resultado do efeito do tempo, do intemperismo do móvel, repetindo mais uma vez. Bom, voltemos à casa, e aí segue o conto a crônica, perdão, do Rubem Braga. Ela deve ter janela para vários lados. E se o arquiteto não providenciar para que na rua de fronte passem bois para o matadouro municipal, ele é um perfeito fracasso. E o piso deve ser de tábuas largas, jamais enceradas, de maneira que lavar a casa seja uma das alegrias domésticas. Depois de lavado o assoalho, são abertas as portas e janelas para secar. E quando a madeira ainda estiver um pouco úmida, nas tardes de verão, ali se deve deitar as crianças, pois eis que isso é doce. E aí conclui: não desejo me alongar, mas não posso deixar de corrigir uma omissão grave. Trata-se de uma gravura devidamente emoldurada com o retrato do Marechal Floriano Peixoto. Essa gravura deve estar no porão, não pregada na parede, mas em todo caso visível mediante a lanterna elétrica, em cima de um guarda-comida empoeirado, apoiada à parede, pois é bem inseguro o destino de uma família que não tem no porão empoeirado, mas vigilante, um retrato do Marechal de Ferro, impertérrito, frio, a manter na treva e no caos, entre baratas, ratos e aranhas, a dura ordem republicana. Bem, vamos parar por aqui esse primeiro momento. Fica aí apenas o convite para o nosso próximo encontro, ainda sobre o Rubem Braga, em que vamos adentrar na história do norte, vamos voltar ao norte do Espírito Santo. E nesse momento, vamos entrar aí na história do Caboclo Bernardo. Agradeço a presença de todos, espero que tenha sido proveitosa essa primeira entrada na obra do Rubem Braga, essa pequena viagem pela sua ficção. Até a próxima.